Saudações, muita luz e alta frequência. Dando sequência ao nosso conteúdo, hoje falaremos sobre as 5 principais feridas emocionais da infância. Como já foi visto no vídeo anterior, na parte 1, nós mencionamos a identificação dessas feridas. Hoje falaremos uma a uma para que fique mais claro para você identificar. Rejeição e abandono. Essas são 2 feridas básicas que dão suporte a outras que veremos mais adiante. A dor que elas causam funciona como se fosse a dor mãe por trás de todas as outras. Quando a criança se sente rejeitada ou abandonada, ela passa a acreditar que o problema está nela, como se ela não tivesse valor. Ou seja, ela cria a falsa crença de que foi essa suposta falta de valor que fez com que ela fosse rejeitada e abandonada. Isso é ainda mais acentuado quando abandono ou rejeição vem de pai e mãe. Na mente da criança, é como se ela pensasse: se a minha mãe, que deveria me amar incondicionalmente, me rejeita, é porque tem algo de errado comigo. A ferida da rejeição e do abandono dão origem às seguintes crenças: não sou bom o suficiente, não mereço ser amado, não mereço afeto, conforto e etc. Tem algo errado comigo. Preciso de reconhecimento, amor e aprovação externa. É importante entender como essas feridas são geradas. Eu vou listar algumas situações comuns que podem gerar rejeição e abandono. Ausência física ou emocional dos pais. Crianças que passam longas horas longe dos pais de forma cotidiana. Ou crianças que passaram por algum ou alguns eventos onde isso aconteceu de forma pontual. Pai que abandona a família ou mãe que abandona a família. Crianças que não são criadas pelos pais. Pai ou mãe muito críticos, que só apontam defeitos. Pais que comparam a criança negativamente com outras crianças. Crianças que foram negligenciadas nos cuidados básicos com alimentação, higiene e saúde. Crianças que conviveram com pais com problemas de vícios, drogas e alcoolismo. Crianças que conviveram com pais com problemas sérios emocionais como depressão e transtorno bipolar e outros. Pai ou mãe muito cobradores e exigentes, que fazem parecer que nada do que a criança faz é bom o suficiente. Pais ou mãe que nunca reconhecem nem elogiam nada. Eventos onde a criança apanhou ou levou gritos. Crianças que sofreram abuso físico, emocional ou sexual e violência doméstica. Crianças que tiveram como responsabilidade cuidar de outras crianças. Crianças que perderam pai ou mãe muito cedo. Bullying e humilhações. Crianças que não foram protegidas de violência ou abusos de terceiros. Crianças que presenciaram cenas de violência doméstica entre os pais. Filho cuja mãe pensou ou tentou abortar. Filhos que veem os pais sofridos com uma vida muito difícil, que se queixam e reclamam muito, levando o filho a se sentir culpado ou um peso. Essas 2 feridas de rejeição e abandono, provavelmente, são as que mais afetam a autoestima, ou seja, as que mais afetam a sua capacidade de se amar de forma incondicional. Geram a sensação de não merecimento e sentimento de incapacidade. Ferida da traição. Acontece quando o adulto promete algo para a criança e não cumpre. Promete que vai dar alguma coisa, algum prêmio por um bom comportamento, ou promete que farão algum programa juntos. Promete uma viagem, um presente. O pai separado que promete que vai buscar a criança no final de semana para passear e não aparece. Promete que vai contar uma história ou levar no parque se a criança comer tudo ou se comportar, e não leva. Porém, podem ser coisas que os adultos prometem sem a intenção de cumprir, às vezes só para enrolar a criança, acalmando-a em um determinado momento. Em outros casos, pode ser que o adulto tenha a intenção de cumprir, mas não consegue. A criança se torna insegura, não consegue confiar nas pessoas, e isso pode ser transferido para os relacionamentos na idade adulta. Se sente enganada, iludida, e tem medo de que isso se repita. Pode também desenvolver um comportamento controlador. A criança aprende que não é seguro confiar, que é melhor não acreditar nas pessoas para não gerar expectativas e sofrer depois. Além disso, como a criança vê seus pais como perfeitos, quando promessas não são cumpridas, a tendência é que ela se culpe por isso, fortalecendo a crença de que tem algo errado com ela, aprofundando ainda mais a ferida da rejeição. Ferida da injustiça. Quando a criança é acusada de algo que não fez,
Algumas crianças passam por isso frequentemente. Tem aquele filho que costuma levar a culpa por qualquer coisa que aconteceu. Quando quebra alguma coisa, quando some algo, alguns irmãos percebem isso e se aproveitam para não levarem a culpa por seus feitos. Acontece também quando a criança é injustiçada fora de casa e conta para os pais o que aconteceu, mas eles não dão crédito para a versão da criança. Às vezes, essa criança pode ser a vítima de um professor tirano ou de um vizinho desequilibrado, mas os seus pais não querem ouvir ou simplesmente não acreditam no filho. Muitas vezes, são punidos ou repreendidos quando tentam se defender contando sua versão. A mensagem que a criança entende é: estou sempre errado e os outros estão sempre certos. Se eu tentar me defender é pior. Melhor nem tentar e aceitar tudo. A criança sente que seus pais não confiam nela e isso reforça a rejeição. A ferida da injustiça acontece quando o irmão também é tratado de forma diferente, com privilégios e regalias, ou é mais protegido. Não recebe as mesmas broncas, castigos ou punições diante das mesmas circunstâncias. Quando erra, seus erros passam despercebidos pelos pais. Ou ainda que os pais percebam o erro, é tratado com mais compreensão e talvez nem seja exigido que corrija esses erros. O privilégio pode acontecer também quando o irmão não é cobrado a realizar as mesmas tarefas e obrigações que os outros, ou quando recebe mais presentes e os presentes são melhores, ou ainda quando tem acesso a coisas materiais melhores, ou tem acesso a melhores oportunidades de passeio, viagem e diversão. A criança mais velha que recebe a responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos e da casa na ausência dos pais que trabalham. Quando algo quebra ou um irmão se machuca, essa criança é responsabilizada e culpa, gerando a sensação de injustiça. Essa criança aprende também que suas necessidades não são importantes, como brincar e ser cuidada, e que deve estar a serviço do bem-estar dos outros, deixando o seu em último lugar. Lembrando que a criança vê seus pais como perfeitos e, portanto, na sua compreensão infantil da vida, eles não erram. Sendo assim, se a criança sofre uma injustiça, ela reforça a crença que isso aconteceu por sua culpa, por não ter o valor suficiente, contribuindo para mais sentimento de rejeição. Ferida da culpa. Essa ferida tende a ser uma consequência do abandono, rejeição ou da injustiça. Quando a criança não consegue agradar, a tendência é que ela acredite que é responsável pela insatisfação dos pais. Crianças que são muito cobradas, criticadas, punidas, acusadas ou castigadas tendem a se tornar adultos que se culpam quando dá algo errado ou quando ficam com raiva. Ficam com a tendência de sempre se culparem. Essa culpa pode ser ativada aparentemente do nada ou em um momento onde a pessoa estiver se divertindo ou realizando algum projeto do seu interesse. A culpa vem como um reflexo da sensação de não merecimento e da autocobrança. As vozes críticas dos pais se tornam as vozes internas, julgadoras e acusatórias da criança. A culpa dá origem a um processo de sabotagem e de autopunição e também contribui para a sensação do não merecimento. Quem se sente culpado sempre dará um jeito de compensar a culpa punindo a si mesmo, o que pode acontecer de várias formas diferentes. Não se permitindo ser feliz nos relacionamentos, não se permitindo crescer financeiramente, criando dores e sofrimentos desnecessários, não se permitindo relaxar e divertir e etc. Desejo imensamente que esse conteúdo tenha sido útil para você e caso tenha feito sentido na sua vida, continue acompanhando os próximos vídeos, aonde trarei técnicas e ferramentas para você tratar e curar as feridas emocionais da sua infância. Saudações, muita luz e alta frequência.